E aí, amados alunos do quinto ano AIB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de Geografia, trataremos do assunto Problemas Ambientais Urbanos, páginas 7 a 12. Certo? Novamente o título, Problemas Ambientais Urbanos, páginas 7 a 12. Trata-se da nossa videoaula, ok? Então, vamos nessa, pessoal? A poluição atmosférica e outros problemas urbanos. Finalmente, Otávio e sua mãe desceram do ônibus. Já estavam próximos à loja de revistas em quadrinhos. Precisavam apenas caminhar por alguns minutos pelo centro da cidade para chegar até lá. Aí Otávio faz a seguinte pergunta: Nossa, mãe, por que na cidade o céu costuma estar em tom de cinza, acinzentado? Olivia comentou que a poluição atmosférica é muito comum nas cidades, sobretudo nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso porque há vários agentes poluidores, como indústrias e os automóveis. Então, as indústrias e os automóveis são os principais agentes da poluição nos grandes centros urbanos, fazendo com que o céu fique de uma cor acinzentada. Então, quanto maior for a cidade, mais indústrias, mais automóveis tem nessa cidade, então dessa forma o céu será mais acinzentado, tá certo? Devido a essa poluição atmosférica. Tá aqui duas imagens, uma de uma siderúrgica em Cubatão, São Paulo, e um ônibus também em São Paulo. Você sabia? Jaboatão dos Guararapes, localizada na região metropolitana daqui de Recife, é considerada a cidade mais poluída da região Nordeste? A concentração de indústrias na cidade é responsável pela emissão de grandes quantidades de gases poluentes na atmosfera, aqui em Pernambuco. Consequentemente, parte da população sofre com doenças respiratórias devido à má qualidade do ar. Outro problema é o despejo de resíduos industriais e esgoto doméstico no rio Jaboatão, que hoje é considerado o mais poluído de Pernambuco. Então vocês têm aqui uma colocação, tá certo? Um abre aspas, relacionado ao assunto da cidade de Jaboatão dos Guararapes, que é a segunda maior cidade daqui de Pernambuco, que é considerada a cidade mais poluída do Nordeste devido a dois fatores. Um, a grande quantidade de indústrias localizadas nessa região, como eu falei para vocês, quanto mais indústrias, mais poluentes na atmosfera. E a outra também é a questão do despejo de resíduos industriais e de esgoto doméstico nos rios sem o tratamento, fazendo que haja uma poluição dos rios dessa cidade. No caso, o rio específico é o rio Jaboatão. Outros problemas ambientais são comuns nas grandes cidades, como a poluição hídrica dos rios, causada pelo despejo de dejetos nos rios em centros urbanos, a poluição sonora, a poluição visual e a falta de coleta de lixo em alguns locais, que podem provocar enchentes no período das chuvas. Esses assuntos já foram estudados por nós em capítulos anteriores, a questão da poluição sonora, a poluição visual, também a falta de coleta pelas prefeituras, que nessa imagem deixa bem claro que se houver qualquer tipo de chuva, a água vai levar esse lixo e que vai entupir os bueiros, fazendo que haja um transbordamento e o alagamento das ruas. Tudo é uma questão literalmente, tanto que nós possamos fazer a nossa parte, descartando de forma adequada o lixo, e os órgãos públicos fazerem a sua parte. No caso, a coleta, nós não devemos jogar o lixo na rua de maneira inadequada, e sim, sempre de forma adequada. A questão mesmo no Brasil, que infelizmente pouquíssimas cidades têm uma rede de esgoto, um tratamento dos dejetos, dos resíduos domésticos, também de resíduos industriais. Então, infelizmente, a natureza sofre. Aqui, um alagamento de uma rua e a poluição visual na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. São problemas existentes nas grandes cidades,
devido ao lixo, devido à poluição visual. E por falar nisso, o impacto da chuva ácida nos monumentos da cidade. No caminho para a loja de revistas em quadrinhos, Otávio e sua mãe passaram em frente à Catedral da Sé, uma grande construção inaugurada no dia 25 de janeiro de 1954, na cidade de São Paulo, onde eles moram. Esse lugar foi palco de eventos históricos da vida política do Brasil, social e religiosa desse país. Olívia contou ao filho que, assim como outros monumentos da cidade, esse também sofre com a chuva ácida causada pela poluição atmosférica, que é um dos principais problemas ambientais hoje em dia em países industrializados, em países que têm um grande parque industrial. Esse tipo de chuva, ela ocorre da seguinte forma, tá certo? É um fenômeno frequente nas grandes cidades, pois ao precipitar-se, ao chover, a água ela carrega muitos poluentes que estão suspensos na atmosfera. Então, entra em contato com a água. Isso interfere na composição química da água, tornando-a ácida, o que nós não podemos imaginar ou mensurar é que o quanto essa chuva ela é destrutiva ao entrar em contato com a superfície de determinadas construções, pois isso pode corroer e erodir os materiais e muitas vezes comprometendo assim a estrutura e as formas dessas construções, as formas originais desses prédios. Então você pode me perguntar como se forma uma chuva ácida. Então imagina uma cidade que tem grandes indústrias. Essas indústrias elas lançam partículas poluentes na atmosfera. Esses poluentes ficam suspensos na atmosfera, fazendo com que, anteriormente estudado, né, o céu fica o céu acinzentado. Então, quando chove, a água entra em contato, imagina, a água entra em contato com esses poluentes que vai mudar a estrutura da água, a estrutura química da água, tornando-a ácida. Essa acidez ela é muito prejudicial às construções, porque pode cair numa fresta no texto, na Catedral de São Paulo, da Catedral da Sé em São Paulo, fazendo com que possa, vamos assim, danificar as estruturas. Vários outros problemas também é a questão dos rios. Então chove, cai nos rios, chove e ela é absorvida pela terra. Então essa chuva ácida ela pode contaminar tanto o lençol freático, também chegando a contaminar o ser humano, tá certo? O problema torna-se maior quando se trata de monumentos que são patrimônios históricos, pois esses necessitam de tratamento especial para que se evite sua completa deterioração. Otávio ficou curioso sobre a chuva ácida e quis entender melhor como ela ocorre. A mãe então mostrou ao filho no celular o infográfico. Conheça-o a seguir. Está aqui como se forma uma chuva ácida. Temos as fábricas elas lançam poluentes na atmosfera. Tem a questão da precipitação das chuvas, que quando elas caem, entra em contato com esses gases, que na grande maioria é enxofre, nitrogênio, CO2. Esses gases, eles danificam tanto árvores, também eles podem prejudicar as pessoas, eles podem ser absorvidos pelo solo, tornando o solo também ácido, eles podem envenenar lagos e rios. Então veja quantos efeitos nocivos as chuvas ácidas podem trazer para o meio ambiente, para a vida aqui na Terra. A fumaça que sai do escapamento dos veículos e das chaminés das fábricas é extremamente tóxica. Nela há os óxidos de enxofre e de hidrogênio, que compõem a chuva ácida. Esses compostos reagem com as gotículas de água na atmosfera, formando ácidos que, ao caírem na superfície terrestre, provocam um envenenamento de rios e lagos, danificam plantas e corroem edifícios e monumentos, tornando o solo ácido. Temos aqui uma floresta totalmente destruída
por chuvas ácidas. Você pode ver a questão também do solo envenenado pela chuva ácida. O curioso é que nem sempre a chuva ácida cai sobre o local onde a emissão dos gases poluentes ocorreu, pois como as substâncias estão em forma de gás, elas podem ser levadas pelo vento para outros lugares distantes e até mesmo caírem sob a forma de chuva. Então, o que ele quis dizer, o texto quis dizer basicamente o seguinte: imagina que a cidade de São Paulo ela é a maior poluidora aqui do Brasil, devido aos gases que saem do escapamento de veículos e das chaminés das fábricas. Então, como é um gás, esse gás ele pode ser levado, ele vai ser levado pelo vento. Então, ele pode ir para outra cidade, para um outro estado, e nessa suposição que quando haja uma chuva, entre em contato com esses gases, tornando essa chuva uma chuva ácida. Então, geralmente, o local que produz os gases, esse local, não vou dizer 100%, mas na grande maioria das vezes não tem a chuva ácida, porque são gases e esses gases são levados pelo vento. Então, imagina, uma cidade ela pode ser a maior poluidora, então tem os maiores agentes para uma chuva ácida e ela não sofrer com a chuva ácida. Uma outra região que não tem nada a ver com a chuva ácida, com a questão do escapamento, tanto de veículos como os chaminés das fábricas, nem nada a ver, uma cidade pequena pode sofrer com os impactos da chuva ácida. Deu para entender? Integrando com ciências. Na cidade onde Otávio mora, um dos principais problemas ambientais é a poluição da água. Em ciências, você está estudando as atividades humanas responsáveis por esse tipo de poluição. Podemos observar esse problema principalmente nos rios que passam pelas grandes cidades, o que possuem um elevado índice de poluição. Temos aqui um grande rio, que é o Rio Beberibe, que sofre com esse tipo de problema. Nesse momento eu vou ficando por aqui. Mas antes de terminar, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Problemas Ambientais. Isso mesmo. O código dessa videoaula é Problemas Ambientais. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram, via direto para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!